Não sei como vocês estão, mas eu tendo depois do almoço, ter essa sensação de agora eu posso tirar um cochilo. E acredito que isso não vai combinar muito bem com ou estar aqui fazendo o curso. Então, a primeira atividade que a gente quer trazer, a gente gosta de colocar, assim, de proporcionar um pouco de movimento para não cair nesse modo de soneca, isso. E aí a gente então pode brincar um pouco, ou brincar, não necessariamente brincar, mas jogar um jogo sobre sentimentos. Daí então a gente vai dividir em 2 grupos. Cada grupo pega um jogo. Agora então vamos usar as cartas com o verso amarelo, com o coração no meio, que são os sentimentos, e eu vou entregar as instruções. E daí a gente vai dar 7 minutos para vocês experimentarem como é esse jogo. E para marcar esse tempo, a gente vai introduzir uma ferramenta. Porque hoje de manhã, toda vez que acabava um exercício, eu ia lá, falava para cada grupinho: gente, acabou o tempo, vamos voltar ao círculo. Só que eu já percebi que quando o jogo fica mais engajante, ainda não terminou, o mais difícil é para nós chamarmos a atenção de vocês para a gente continuar. E quanto mais pessoas... Quanto maior o grupo, maior o desafio, porque aumenta o volume, aumenta a quantidade de pessoas que se precisa reunir para continuar. E então a ferramenta que costumamos usar tem essa forma. Olhando para a minha mão desse jeito, ele parece um animalzinho que chamamos de raposa. Esse daqui é a raposa do silêncio. Às vezes também, assim, se preferir, pode usar o nome lobo-guará, por ser um animal brasileiro, né? E o que essa raposa faz? Quando acabar o tempo de uma atividade, a mão de um de nós levanta. E essa raposa busca os outros colegas raposas. Então, assim que você enxergar essa mão, a ideia é que você também levanta a sua. E, ao mesmo tempo, transforma o seu rosto no rosto dele. Ou seja, a boca fechada e os ouvidos abertos. Normalmente, se todo mundo fizer isso, é uma forma super rápida de criar silêncio no grupo e voltar a atenção para o meio. Aí tem algumas coisas que podem acontecer que tem um efeito oposto. Eu vi a raposa, mas está muito legal aqui no meu grupo, então vou ignorar um pouquinho, aí não vou levantar a minha mão. Aí não funciona mais muito bem. Ou eu levanto a minha mão, mas aí eu continuo a conversa, porque aí, na verdade, estou assim, aí a raposa está aqui, mas não está aqui, também não funciona mais. Então a gente usa essa ferramenta justamente para apoiar aquele combinado do respeitar os horários, para a gente conseguir dar o tempo que a gente acha ser suficiente para experimentarem o jogo, mas sem necessariamente esgotar tudo que poderia ser feito, mas é porque aqui estamos com o propósito de aprendizado e não necessariamente de fazer uma terapia, como a gente falou antes. E ao mesmo tempo, eu gosto muito da associação de que quando a gente exercita isso, tem a ver com a autorresponsabilidade, então eu tendo cuidado e da minha responsabilidade com o grupo. Então é bem legal também trazer essa reflexão para as pessoas de que a partir do momento que tem uma necessidade do grupo de silêncio, de cuidado, eu levanto a mão, continuo falando, eu finjo que não estou vendo, como que é a minha postura diante do grupo? O que eu estou querendo priorizar? O meu, o do grupo? E não tem certo nem errado, mas tomar consciência. Se é importante para o grupo e eu continuo falando, qual que é a postura que eu estou tendo nessa situação? E talvez isso seja uma boa reflexão também com as pessoas quando isso acontece. Porque normalmente, quando está com muita energia, muito fogo, tende que cada pessoa quer cuidar do seu, e aí eu estou supondo, pelo menos no meu caso seria,
talvez uma necessidade de prazer, diversão, conexão que eu estou querendo priorizar a todo custo, sacrificando tempo, sacrificando cuidado com as atividades. Então é legal ter esse parâmetro também. Vamos lá? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Eu vi você sorrir. Teve algum motivo específico para isso? Tem um curso de yoga que eu faço, onde que a professora ela chama a atenção de maneira semelhante, mas ela faz isso com um mantra. Então ela começa a falar e aí todo mundo tem que começar a falar também, até todo mundo focar atenção. Então, ferramenta bem. Que legal. Então é a mesma dinâmica, só usando o som ao invés de um gesto. E achei legal essa ideia, porque além disso você não consegue continuar falando. Nossa, que legal, eu gostei dessa ideia. Ok, pronto. Então podem se juntar da forma que vocês quiserem, em 2 grupos. E aliás, esse jogo eu sugiro fazermos em pé, porque vai nos permitir nos movimentar mais. Então é com esse baralho daqui. Pode começar, gente. Estou colocando tempo aqui. Ok. Agora, a gente acabou de fazer 2 jogos sobre sentimentos. E com base nisso, a gente gostaria de convidá-los para uma reflexão sobre sentimentos, com base nessas perguntas que eu coloquei aqui. A primeira pergunta é: como os sentimentos se manifestam em nós? A segunda pergunta é: para que servem os sentimentos? Ou, colocado em palavras um pouco diferentes, qual é a sua função em nossas vidas? Então, esse daqui pode considerar como uma pergunta só. Daí a gente vai dar uns papéis para cada grupo conversar entre si sobre essas perguntas, com base nas experiências que vocês tiveram agora com o jogo. E daí irem anotando o que surgir nessa conversa durante uns 10 minutos a princípio, e aí a gente vai dar mais. Não. Só com base na experiência que tiveram. Sim, pode juntar os jogos, podem se sentar do jeito que for mais confortável para vocês agora. O que vocês conversaram? Pode ser. Alguém de cada grupo poderia ler o que vocês anotaram em relação a essas 2 perguntas? Pergunta como se manifesta em nós. Chegou uma experiência individual através da experiência corporal, da expressão corporal e expressão verbal. Deixa eu ver. Por 2. 2, certos sentimentos. Liberar as nossas emoções, sinalizar algo que pode estar acontecendo dentro de cada um de nós, para causar conexão um ao outro, compreensão, como se fosse um sentimento, como se fosse um guia para onde queremos ir, e comunicação. A gente pensou que
manifesta através de sensações que se retraem ou se expandem no nosso corpo físico e que os sentimentos servem para nos sinalizar, a gente está trabalhando nessa questão, tanto internamente como externamente, de que estamos vivos e também das nossas próprias necessidades internas. Uma delas é a comunicação. Os sentimentos são uma ferramenta para se comunicar. Querem trazer mais alguma coisa em relação a isso? Está vivo para alguém que quer falar? Teve algo que foi dito interessante, que é como eu interajo comigo mesmo e como eu interajo com o externo, né? Porque o que acontece no externo pode gerar algo internamente e gerar uma emoção, um sentimento, uma forma de expressão, né? Acho que é isso. Achei interessante isso. Gostei muito de ouvir o que vocês conversaram, justamente porque a gente acredita muito que muito desse conhecimento que a comunicação não violenta apresenta já está dentro de nós. É só questão de acessar e talvez conectar os pontos. Então, o que eu escutei, que para mim fez muito sentido, é essa questão dos sentimentos serem tanto uma coisa corporal quanto uma coisa verbal. Eu aprendo a nomear aquilo que eu sinto para poder me comunicar. Daí entra a questão da comunicação. Para eu me expressar no mundo para outros me compreenderem, eu preciso dar palavra para aquilo que está acontecendo dentro de mim. Além disso, na comunicação não violenta, a gente olha para sentimentos como mensageiros do nosso bem-estar. Então, a gente falou antes sobre as necessidades como aqueles aspectos abstratos que estão dentro de nós, mas não têm forma. E aí, como é que quando uma necessidade está quase vazio, como é que a gente vai saber? Daí, os sentimentos que vêm nos contar. Quando eu estou com fome, ou quando eu estou precisando, vamos dizer assim, quando eu estou precisando de alimento, aí minha barriga vai fazer um barulho, vou sentir essa contração, talvez eu sinta minha energia baixando, não consigo mais me concentrar. Daí essas sensações corporais, eu conecto com o sentimento, entendi, veio o sinal que estou com fome, consigo comunicar isso, preciso comer, comi. Aí provavelmente, como a gente falou agora há pouco, dá essa sensação de relaxamento, talvez esse sono do sangue que está indo para o estômago para fazer a digestão. Aí é um outro sinal, um outro sentimento que me comunica que essa necessidade de alimento foi satisfeita. Então, nessa ótica, a gente pode olhar para os sentimentos como todos serem iguais de importantes, da gente ouvir e acolher. Porque muitas vezes a gente olha para os sentimentos, assim, eu percebo que é bem comum olhar para os sentimentos como tem sentimentos bons e ruins, aqueles que eu gosto de sentir ou posso sentir, aqueles que não gosto de sentir ou nem posso sentir ou expressar. E o que eu quero ressaltar aqui que eu acho muito importante poder identificar todos os meus sentimentos, sejam agradáveis ou não agradáveis na minha leitura, justamente porque me permitem entender o nível do meu bem-estar e me permitem cuidar do meu bem-estar. Tanto que, se eu por um longo período de tempo continuo ignorando os meus sentimentos, eu posso ficar doente fisicamente ou emocionalmente, literalmente. Porque aí, essa necessidade continua não atendida, ela começa a emitir sinais cada vez mais intensos
até chegar num ponto que eu preciso fazer alguma coisa. Só que hoje em dia, muitas vezes aí a gente tenta resolver com o remédio, apenas cuida do síntoma e não vai buscar a causa que está por trás, a necessidade que está precisando de ser equilibrada. E ao mesmo tempo, olhar para o sentimento dessa forma, imagino que seja um apoio, porque socialmente a gente normalmente olha como sentimento sendo o fim de tudo. Então, eu estou com raiva, o que eu faço? Eu morro com raiva, eu grito minha raiva para todo mundo, eu saio xingando Deus e o mundo, e só consigo falar que eu estou com raiva. Então, tirar um pouco também dessa carga sobre o sentimento e trazer um equilíbrio, olha, o sentimento ele também é importante tanto quanto necessidades. Ele não é o fim, como a Laura falou, ele é só o meio. E aí eu consigo trazer um equilíbrio e me permitir sentir mais. Caramba, eu posso ficar bravo, eu não sou a pessoa mais idiota ou raivosa do mundo porque eu tenho raiva. Eu só tenho raiva porque tem uma necessidade latente minha ali que não está sendo cuidada, então é natural que eu sinta raiva. Ou se de repente eu estou muito feliz, porque pessoas muito felizes, às vezes, ou que expressam muita alegria, podem ser taxadas como otimistas, como no mundo da lua. Mas se eu estou com muita alegria, é porque tem uma necessidade minha que está muito preenchida e aquilo foi significativo. E aí eu consigo tirar esse pejorativo do sentimento e olhar a parte boa dele. E ao mesmo tempo o sentimento ele vem, quando é uma necessidade não atendida, que ele vem, atendeu, ele desaparece, porque ele não precisa comunicar nada. Talvez ele estava triste porque a Laura não estava falando comigo. Isso era sinal de que eu precisava de companhia. Uma das coisas, a Laura começou a falar comigo de novo, é uma alternativa, ou eu percebi que, na verdade, eu nem precisava da Laura falar comigo para ter companhia, eu poderia sair com um amigo. Ambos, a tristeza abaixou, porque ela já cumpriu o papel dela, talvez ela apareça de novo para falar de tristeza, porque o meu cachorro que tinha 20 anos de companhia comigo morreu. Aí a tristeza vai vir para falar sobre uma outra necessidade. Então aí os sentimentos eles vão sempre aparecendo para contar algo e voltando, aparece e volta. E assim também quando é um sentimento falando de necessidades atendidas. De repente eu passei no vestibular hoje, minha alegria está lá em cima, me aguentem falando para todo mundo que eu passei no vestibular. Passou 2 dias, essa euforia desceu, a alegria vai vir falar sobre o filho que nasceu, sobre alguma outra coisa. Que aí talvez tenha necessidade de propósito, de atenção e por aí vai. Então, trazer esse equilíbrio para os sentimentos ajuda a se permitir sentir mais coisas sem achar que é feio, errado, sentir raiva. E tem até aquela história do ódio de freira, que é bem bacana. Tem também essa questão de, por exemplo, aqui no baralho, não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas às vezes a gente recebe o comentário de pessoas: mas tem cartas que são muito parecidos, que são, assim, ao meu ver, são sinônimos. Por que tem essas palavras tão próximas? Daí a gente considera que há palavras que para uma pessoa podem parecer sinônimos, para outra pessoa não. Ou pode ser que uma pessoa se conecta mais com alegre e outra pessoa mais com contente ou com feliz. E além disso, tem palavras que a gente são mais comuns de usar numa situação e outras palavras que aparecem com mais facilidade em outro contexto. Então, por isso que a gente deixa essa variedade no baralho. E então, falando sobre essa familiaridade com os sentimentos, também tem pessoas que têm mais facilidade de expressar ou de permitir um sentimento que outro. Por exemplo, tem uma história de uma freira que estava fazendo um tratamento com um psicólogo. E ela estava contando uma história, desabafando, porque ela estava com isso faz muito tempo. E daí o psicólogo estava tentando chegar a identificar qual que é o sentimento dela nessa situação. E ele falou: então você está com raiva daquela pessoa. Não, raiva não, eu sou freira, raiva não sinto, não é isso. Pelo amor de Deus, raiva não faz parte da minha vida. Daí continuam as sessões, ela continua com aquela mesma história, onde eles não estão conseguindo avançar. Daí o psicólogo tenta de novo. Então deve ser ódio que está presente. Não, ódio, não, nem pensar ódio.
ódio como freira. Não, isso não existe. Aí passa mais um tempo, continua nessa mesma situação, sempre volta, não consegue avançar, até que um dia o psicólogo fala: então, será que é mágoa que você sente? Sim, é mágoa. É mágoa. Sim, nessa situação é mágoa. Aí o psicólogo passou a chamar mágoa de raiva de freira. O ódio de freira. O ódio de freira. Quem não pode sentir ódio ou raiva, talvez chama de outra forma que é acessível e aceitável para ela. Então aí vai de cada pessoa qual palavra funciona, qual que não funciona para ela. E é muito essa questão, quando a gente fala da palavra, da mesma forma que a necessidade, é muito importante entender que a palavra é só um aspecto, mas ela não é o todo. Então, se a pessoa fala que está com raiva, é raiva, para ela está suficiente. Ah, estou com mágoa, é suficiente, porque aí a gente volta para a primeira questão da intenção. Eu quero ter razão ou ter conexão? Porque se eu vou oferecer escuta para mim e começo a entrar na semântica com a pessoa, olha, sinto muito, mas o que você está sentindo não é alegria. Na verdade, é um pouco de... deve ser contente, né? Mas não alegre. Ou não, você não está com raiva, você está com outra coisa, você está com mágoa, com ódio. Aí eu estou querendo ir na semântica, aí eu perco a conexão. Então é sempre legal lembrar que o mais importante é a conexão e não a palavra em si. E se for pensar nessa história do ódio, da raiva, quando a gente entra no nível mais, diria, inconsciente da coisa, talvez a raiva e o ódio estão nascendo no mesmo lugar e minhas mãos estão assim do mesmo jeito. Que essas são as expressões mais puras, que eu não consigo travesti-las, por assim dizer, que se eu estou com raiva de alguma coisa, eu estou assim. Com as minhas mãos assim, minha energia vem toda para cá, o sangue começa a subir aqui. E talvez a situação que aquela pessoa estava com essa sensação e ela não pode falar raiva, luz ou mágoa, mas a expressão é nítida de como ela está surgindo, de como ela está nascendo. Então é para ter esse entendimento também de que as palavras só são uma atribuição de uma coisa que é muito mais ampla do que a gente conhece. Para não encanar em querer brincar de ser gramático, vamos pesquisar no Aurélio o que significa. A gente ouviu bastante pessoas com essa ideia de querer discriminar uma palavra da outra, falar pode usar e não pode. Então, é legal isso. Então, trazendo o mantra dessa parte, os sentimentos são mensageiros que indicam o nível de satisfação de nossas necessidades. E aí a gente escolheu como imagem aquele filme Divertidamente, porque para nós ele é muito didático. A forma que ele mostra a função dos sentimentos dentro de nós. E tem só uma coisa que a Laura falou desse filme que é legal. Normalmente surge uma discussão, não é sempre, mas pensando no uso do jogo pode ser que apareça, é de que, mas qual a diferença de sentimento e emoção? A gente entende, eu diria, academicamente que tem diferença. Emoção a gente poderia chamar as emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo, dizem nojo e surpresa. Cada pessoa, cada estudioso vai trazer uma coisa ou outra. A gente está estudando o taoísmo, mudou um pouco no taoísmo que tem preocupação, por exemplo, dentro dos 5 principais. E no fundo o que a gente acha importante entender é que voltar para a mesma questão: você quer ter razão ou conexão? Eu quero ter conexão. Então, talvez nesse momento não faz sentido eu querer discernir emoção de sentimento. Porque senão falar, mas o bem é uma emoção, então você não pode estar sentindo. Volta para a mesma lógica. Então, para a gente é sempre bom entender que isso sim pode existir. Dá para se estudar sobre, aprofundar sobre, querer entender emoções básicas, de onde nasce, neurologia, fisiologia do ser humano. Mas até que ponto faz sentido levar isso para uma experimentação ou para uma prática com as pessoas? Talvez isso seja mais para um caráter de investigação profunda. Então é sempre legal também ter esse equilíbrio. É isso. E agora, então, a gente pode pegar de novo a nossa folha de autoempatia. E daí a gente pode fazer 2 passos seguidos. Porque a gente falou sobre necessidades e sobre sentimentos. Então, a ideia é que agora cada um possa refletir nessa situação aqui, com base no o que aconteceu. Eu identifiquei aqui os fatos,
Então, o que será que eu estou sentindo nessa situação? E no meio aqui, vamos dizer, no núcleo, no coração, escrever o que eu estou precisando, as minhas necessidades, ajudando os sentimentos para chegar nas necessidades. Por isso que a gente colocou isso de forma concêntrica, como se fosse um exercício de fora para dentro, para chegar nesse daqui. O que realmente importa. No que realmente importa, ou o que está escrito no jogo, para chegar no coração daquilo que importa, do que mais importa, aliás. E aí trazendo mais uma dica também sobre julgamentos. Quando a gente tem julgamentos, tanto no sentido de crítica de alguém, você fez errado, não gostei disso, tanto quanto no sentido de elogia, nossa, que legal, que bonito, isso está certo para mim. Essas coisas sempre me falam sobre necessidades atendidas ou não atendidas. Então, talvez eu nem sempre preciso passar pela identificação do sentimento para chegar na necessidade. Se eu, por exemplo, penso que, nossa, o Sérgio é um bagunceiro porque ele deixa a louça o dia inteiro na pia, enquanto a gente tem combinado que ele ia lavar logo depois do almoço, o meu julgamento de nossa, que bagunceiro já traz para a minha necessidade de ordem, higiene, coisas nesse sentido. Já sabendo que eu tenho julgamento, já sei que tem uma necessidade não atendida por trás. E daí também trazendo uma questão sobre palavras que muitas vezes achamos ser sentimentos, mas dentro do contexto da comunicação não violenta não olhamos, não as enxergamos como sentimentos, que são, por exemplo, me sinto desrespeitada, me sinto julgada, me sinto abandonada, me sinto traída, né? Eu estou falando me sinto, então posso achar que é um sentimento, só que quando eu olho para essa palavra, me sinto abandonada, então na verdade eu estou achando, interpretando que a outra pessoa está me abandonando. Eu me sinto julgada. Eu estou achando que a outra pessoa está me julgando. Mas será que ela está fazendo isso? Ela me disse que ela está me julgando? Ou eu estou deduzindo isso do comportamento dela? Então, o convite é para a gente sempre tentar chegar nos sentimentos que a gente entende que são coisas que nascem de dentro de nós, muito mais do que o que a gente projeta para fora. Isso ficou claro? Ficou meio confuso? Não? E, por exemplo, só concluindo essa parte, quando eu me sinto desrespeitado, não é que não posso usar essas palavras. Porque essas palavras também podem me dar pistas para chegar na necessidade. Por exemplo, desrespeitado provavelmente fala sobre a minha necessidade de respeito. Me sinto valorizado, provavelmente fala sobre minha necessidade de valorização, que foi atendida. Aqui, minha necessidade de respeito que não foi atendida, e por aí vai. É isso. E se alguém precisar, pode usar o jogo para... Tem mais jogos. Tem mais jogos aqui, então pode pegar o jogo para apoiar nesse processo de investigação. Se vocês, para preencher a sua folha, se vocês quiserem, tem até um jogo para cada pessoa. Então, se quiserem, pode pegar, cada um pode pegar um jogo para identificar sentimentos e necessidades. Aham.
pode colocar como eu me senti para esse fato. E eu disse assim, isso, exatamente. É um sentimento e uma necessidade? Pode ser quantos você quiser. Eu acho que uma coisa que é legal a gente associar, que agora ainda não falamos, é a questão de lembrar da questão dos sentimentos na facilitação, que é o que a gente falou lá no começo. Se eu consigo entender como está o sentimento do grupo, fazer uma leitura dos sentimentos do grupo, talvez seja muito mais fácil de eu compreender de onde partem as ações de cada pessoa. Então, se uma pessoa, eu percebi que eu tive uma fala que a pessoa ficou incomodada, eu, enquanto facilitador, primeira coisa, eu não vou tornar isso pessoal, calma, o sentimento é dela, ela se sentiu incomodada porque ela precisava de algo e a minha fala disparou algum gatilho, primeira coisa. Então, eu não preciso entrar numa figura de disputa de lados. Ah, se eu falei algo e ela ficou com raiva, então alguém tem que estar certo, porque se ela está com raiva e eu não fiz nada, então ou eu ou ela temos razão em alguma coisa. E aí eu acho legal a gente lembrar que uma das questões fundamentais, pelo menos que eu e a Laura percebemos, é que para estar numa postura de não violência, ajuda a gente a desconstruir a figura de um inimigo. Que é justamente quando eu acho que uma pessoa está certa e eu acho que outra pessoa está errada, eu crio dois polos, um tem que estar certo, para o outro estar errado, um tem que estar errado, para o outro estar certo, então eu começo a disputar quais são os lados. E se eu começo a entender que cada pessoa sente o que ela está sentindo, porque há alguma coisa importante para ela que está sendo cuidada ou não, eu não preciso, não é nem questão de quem está mais certo e quem está errado, é questão de que cuida para um, que cuida para o outro e como a gente encontra formas de cuidar de todo mundo junto. Aí nós conseguimos ter um outro olhar para as relações a partir dessa visão. Então, entender os sentimentos no grupo, quando alguém expressa um sentimento que chega com algum espanto para mim, nossa, tem uma pessoa furiosa com alguma coisa, que bom que ela pôde expressar que ela está furiosa, porque é sinal de que tem algo muito importante que ela quer cuidar agora. Então, como a gente faz isso? Então, esse olhar é bem bacana para o grupo. E trazer esse reconhecimento. Se as pessoas estão se comunicando, que às vezes tem uma troca entre pessoas no grupo, principalmente quando a gente vai trabalhar num lugar que não tem controle algum sobre as situações, ou pessoas com visões muito distintas, é importante, talvez eu, como facilitador, conseguir entender mais aquilo que está acontecendo nas entrelinhas. Então,
Se uma pessoa está acusando a outra, não, porque na verdade você que fez errado isso e aquilo. Nossa, imagina que você está bem desconfortável com algo que aconteceu, né? É isso? Conta mais sobre esse algo que aconteceu. E aí eu consigo ir nomeando e desconstruindo no pano de fundo essas histórias que a gente vai criando, essas interpretações e trazendo para o coletivo que são os reais fatos. E quais são os sentimentos e quais são as necessidades presentes. É legal trazer essa amarração. Sim? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa sobre sentimentos, necessidades ou essa parte do exercício que acabaram de complementar? Se alguém ficou com alguma dúvida que não conseguiu encaixar bem, silêncio para mim traz duas coisas antagônicas. Um, medo de, meu Deus, será que as pessoas estão entendendo? Dois, um conforto de, espero que elas estão entendendo. Então, Eu gostei muito desse exercício, porque a primeira coisa que eu pensei foi eu me senti invadida. Aí na mesma hora eu já falei, não, invadida, eu tô atribuindo a outra responsabilidade, né? Aí foi muito interessante mesmo pensar, mas o que eu senti além de invadida, né? O que eu realmente senti? E foi bem interessante, assim. bacana. Normalmente eu pararia no invadida, não continuaria. E a partir do momento que você descobre o que está por trás dessa invadida, como que é para você? Parece que eu entro mais em contato comigo, assim, parece que é com um carinho, assim, pra mim, no meu coração, assim. Legal. Alguém mais quer trazer? Suficiente? Podemos passar. Sim, para mim podia também, sim. Então, eu tenho assim, uma pergunta para vocês. O próximo exercício tem a ver com estratégias. Então, o que a gente faz no mundo fora para cuidar das nossas necessidades internas. Só que esse exercício leva uns 40 minutos. Queria saber se vocês preferem fazer um intervalo agora ou depois desse exercício. Quem prefere fazer agora? Pode levantar a mão. Para quem? Quem gostaria de fazer depois do exercício o intervalo? Depois. E para quem tanto faz? Tem mais alguma outra sugestão? Alguma outra ideia? Então, tem uma proposta. Eu tenho uma proposta. A gente dá uns 5 minutos para respirar agora e depois a gente pausa. Isso, para quem quer pausa agora, 5 minutos é suficiente? Respirar, chacoalhar o corpo, chacoalhar. Tá bom, 5 minutos.